Vamos lá, turma. Dando continuidade à nossa primeira live, né? Na nossa primeira live nós falamos sobre biologia da reparação do tecido ósseo. Vamos fazer aí uma revisãozinha rápida do que a gente conversou na primeira live. E complementando, deixa eu tirar o óculos aqui porque eu acho que o óculos dá um brilho danado aí na tela. Complementando esse assunto de ortopedia, quando eu fiz a primeira live para vocês, qual era o nosso intuito? A gente conversar do básico da ortopedia, que é como o tecido ósseo vai se reparar, como esse tecido ósseo cicatriza. A partir do ponto de vista de como os tecidos ósseos se reparam, a gente agora precisa entender, se eu já conheço como é a reparação do tecido ósseo, qual que é a reação do tecido ao trauma, quais são as possíveis ferramentas que eu tenho no meu dia a dia para atuar numa fratura. Eu gostaria de lembrar vocês que nós falaremos especificamente das fraturas dos ossos longos. Por quê? Porque foi a nossa opção no momento e essas fraturas têm uma grande representatividade na casuística de pequenos animais nas nossas clínicas, nos nossos serviços de cirurgia. Ô Fabião, boa noite. Então, pessoal, a escolha por falar das ferramentas, e por que eu falo de ferramentas? Você que já esteve no nosso curso presencial, em algum lugar do Brasil, aí, por onde a gente já passou, ou você que já foi meu aluno, ou você que já teve aula na pós, você lembra que eu trazia cada método terapêutico desse com a figura de uma ferramenta na sua caixinha. Lembra da caixa de ferramenta do seu avô? Lembra da caixa de ferramenta do seu pai? Ou a sua própria caixa de ferramenta? Cada vez que você entende o mecanismo, a física, como esse método que você está aplicando funciona, ele é uma ferramenta na sua caixa. Você pode usar a mesma ferramenta em situações clínicas diferentes, mas eles são ferramentas, por isso que eu faço essa analogia. Então, na nossa primeira live, nós entendemos como os tecidos ósseos reparam, nós vamos falar um pouquinho aqui de novo, e agora nós vamos falar das ferramentas propriamente ditas, ou seja, quais são as principais. Chico, você colocou aí pino, cerclagem, banda de tensão, as placas e os fixadores externos. Eu estou vendo aí que está faltando parafuso leg, está faltando parafuso neutro, está faltando interlock nail. São ferramentas que a gente usa um pouquinho menos na rotina. Por exemplo, haste bloqueada, interlock, eu, Chico, não trabalho com haste bloqueada, então eu optei por não colocar, mas isso não quer dizer que não existam fixadores circulares, Ilizarov e assim por diante. Tudo bem? Então, antes da gente entrar nas ferramentas propriamente ditas, eu gostaria de conversar com vocês o seguinte. Lembra que quando a gente estava falando sobre biologia da reparação, nós conversamos sobre consolidação primária e secundária. Existem duas maneiras do osso consolidar. O osso pode consolidar de forma primária, sem a formação de um calo ósseo, em que existe a perfeita coaptação dos fragmentos ósseos e existe o restabelecimento da estrutura vascular haversiana, e a esse processo de consolidação primária a gente dá o nome de consolidação haversiana. E existe uma forma do osso consolidar em que você não tem uma perfeita aposição dos fragmentos, em que vai existir um precursor fibroblástico, um precursor fibroso, um hematoma, depois um precursor fibroso, um grande calo ósseo, e aqueles fragmentos, aqueles segmentos ósseos que estão com uma solução de continuidade serão integrados novamente através desse precursor fibrocartilaginoso, ok? Então, consolidação primária ou haversiana são sinônimos, consolidação secundária ou biológica são sinônimos também. Estes métodos, estas ferramentas que nós utilizaremos serão para conduzir o processo de consolidação para a consolidação primária ou conduzir o processo de consolidação para a consolidação secundária. Qualquer fratura pode consolidar
primariamente? Não. Por quê? Porque para que ocorra a consolidação primária, eu preciso a perfeita coaptação interfragmentária e mais, eu preciso da compressão interfragmentária. Quando eu direciono uma fratura para a consolidação primária, eu estou reconstruindo a coluna óssea. Então, nós só iremos orientar a consolidação de uma fratura para a consolidação primária quando eu tenho uma fratura de traçado simples. 2 fragmentos, talvez no máximo 3 fragmentos, o proximal, o distal e um fragmento único em butterfly e um fragmento solto no foco da fratura. E há controvérsia se vale a pena a reconstrução dessa fratura. E aí, se você está diante de uma fratura que foge a esta primeira condição de 2 únicos fragmentos, a gente vai orientar a consolidação óssea para a consolidação secundária ou biológica. Lembrando que, se os senhores estiverem diante de uma fratura que atravessa a epífise, a metáfise, ou seja, que eu tenho uma fratura articular, as fraturas articulares são de tratamento obrigatório por consolidação primária. Eu não posso me dar ao luxo de ter degrau, de ter fenda, de ter nenhuma fissura na linha articular. Nas fraturas articulares eu tenho que ter consolidação primária obrigatória. É imperativa a reconstrução. Ok? Revisto esses conceitos de consolidação primária ou secundária, revisto o conceito de consolidação com ou sem calo ósseo e adiciona-se a esta temática a questão que todas as vezes que eu for buscar a consolidação primária, dito agora há pouco, há a necessidade de reconstrução dessa fratura, da coluna, da aposição interfragmentária. Turma, tá me dando nervoso, os caras estão anotando tanta coisa lá. Não é, tá tudo certo. Tá tudo bem aí? Os caras ficam aqui anotando, eu tô me cagando aqui. Tem 10 mil perguntas, porra. Não tá. Traz o papel higiênico. Tô brincando. Vamos lá. Posto que, para a reconstrução da coluna óssea, para a consolidação primária, eu tenho a necessidade de uma ampla abertura no foco da fratura, a necessidade de dissecção dos tecidos, a minha própria dissecção irá criar um dano tecidual adicional ao dano tecidual que já houve em função do trauma. Então, todas as vezes que eu busco reconstruir a coluna óssea, eu vou obrigatoriamente fazer um acesso cirúrgico. Se eu faço acesso cirúrgico, eu vou destruir os tecidos na minha abordagem cirúrgica, mesmo que seja uma abordagem cuidadosa. Então, a gente diz que para a consolidação primária sempre há um custo biológico, há uma lesão de tecidos adjacentes que podem levar a uma deficiência na vascularização do foco. Em contrapartida, se eu estou diante de uma fratura que já houve um trauma de alta energia, com grande dano tecidual, com grandes perdas biológicas, não é interessante que eu busque uma reconstrução, mesmo que eu pudesse. Por quê? Porque a minha cirurgia soma-se ao trauma na determinação de um dano tecidual adjacente. E eu preciso do envelope tecidual o mais preservado possível para que ele forneça mediadores pró-inflamatórios, para que ele forneça capacidade de angiogênese aos tecidos na nova vascularização e na consolidação dos tecidos. Então, fraturas com múltiplos fragmentos, que já houve dano tecidual importante, eu vou sempre orientar o tratamento para um ambiente biológico de reparação. Até aqui tudo ok, turma? Espero que sim. Se tiver alguma dúvida até esse ponto, a turma vai dar uma anotar e a gente discute isso no final. Todas as vezes que a gente for abordar uma fratura, então a minha cabeça precisa primeiro pensar, vou na consolidação primária ou biológica? Se eu vou na primária, eu tenho poucos fragmentos, eu tenho um crédito biológico a gastar, e se eu vou na secundária, é porque eu tenho múltiplos fragmentos
e eu já não tenho mais crédito biológico, eu não posso mais perder os aspectos biológicos da reparação. Feita esta opção, eu preciso entender que todas as fraturas irão estar sob a atuação de todas estas forças aqui desenhadas. Eu já irei explicá-las. Quando eu faço o planejamento cirúrgico, quando eu faço o planejamento da minha abordagem cirúrgica, eu preciso mentalmente resolver quem serão os elementos neutralizados, quais serão as forças neutralizadas. Então, as ferramentas a serem utilizadas têm que atender ao aspecto biológico, se eu posso ou não, e depois as ferramentas também têm que atender à neutralização das 5 forças que atuarão sobre um osso longo após a reconstrução. E quais são essas forças? A primeira das forças é uma força axial, uma força de eixo, em que existe a compressão, o deslizamento e a compressão dos fragmentos da fratura um contra o outro. A segunda força é a distração no eixo por deslizamento de um fragmento para longe do outro. A terceira força é o deslizamento lateral ou crânio-caudal dos fragmentos, um com relação ao outro. A gente chama de cisalhamento da fratura. A quarta força é a rotação de um fragmento com relação ao outro por centralização do eixo, ou seja, eu tenho um fragmento rodando em cima do eixo com relação ao outro. E por último, eu tenho uma força de arqueamento ou flexão dos fragmentos com relação um ao outro. Todas essas forças precisarão obrigatoriamente serem neutralizadas. Na época que a gente amarrava cachorro com linguiça, o colega pegava uma fratura de fêmur, o colega que vos fala já cometeu esse equívoco de pegar uma fratura de fêmur de traço simples. O que se orientava naquele momento, e eu estou falando de 20 anos atrás, era a implantação de um pino intramedular e com a colocação do pino intramedular, quais são as forças que irão atuar nesse osso? Compressão, distração, cisalhamento, arqueamento e rotação. O pino intramedular está neutralizando arqueamento? Sim. O pino intramedular é uma ferramenta fantástica, eficiente na neutralização do arqueamento do osso. O pino intramedular está neutralizando a compressão e a distração? Mais ou menos, depende da espessura do osso e de quanto ele ocupa do canal medular. Ainda, o pino intramedular está neutralizando o cisalhamento? Mais ou menos, também depende de quanto esse pino ocupa do canal medular. Mas e a rotação? Não só o pino intramedular não neutraliza a rotação, como o pino intramedular ele vai servir de eixo de apoio para a rotação dos fragmentos. Então o pino intramedular sozinho não é tratamento para uma fratura de traçado simples como essa. Tudo bem? Entenderam? Então a gente precisaria outros métodos adicionais. E aí poderia ser uma placa, um fixador externo, taim ou qualquer outro método que a gente faça a opção para poder neutralizar as outras forças. Então, todas as vezes que eu busco tratar uma fratura, a minha ferramenta tem que obrigatoriamente neutralizar todas as forças que atuam no osso, ok? Já começamos a falar do pino intramedular.
Então os pinos intramedulares, os pinos de aço, os pinos mais finos até 1,5 milímetros de diâmetro, a gente vai chamar de fios de Kirchner. Acima de 1,6 milímetros de diâmetro a gente chama de pinos de Steinman. Antigamente eles existiam com rosca na ponta e sem rosca, mas os pinos com rosca caíram no desuso. Hoje a gente usa só os pinos de alma lisa, sem rosca, até 1,5 milímetros, e aí é discutido se até 1,52 fios de Kirchner. Acima de 1,6 a gente chama de pinos de Steinman. E eles vão servir para utilização intramedular, sim, mas eles também funcionam como pinos para montagem dos fixadores externos e são os mesmos pinos que muitas vezes a gente usa na confecção de bandas de tensão. Os pinos, eles, como já foi dito aqui, são ótimos na neutralização do arqueamento da flexão, embora não sejam eficientes na neutralização das outras 4 forças, eles jamais vão trabalhar sozinhos, sempre em associação com algum outro método. Cerclagens. Cerclagens, elas são confeccionadas com fio de aço flexível. E os fios de aço flexível existem desde a espessura de 0,3 milímetros até 1,5 milímetros, fios bem espessos. E a gente vai confeccionar cerclagens, e as cerclagens são realizadas de 3 maneiras básicas: em twist, torcido, single loop ou double loop, com um instrumento que a gente chama vulgarmente de foguetinho. E as cerclagens, elas são métodos de tratamento. Vou desenhar aqui no meio, gente, na frente da cerclagem. Métodos de tratamento para compressão interfragmentária, principalmente nas fraturas de traçado simples, oblíquas longas. Quando você aplica a cerclagem numa fratura oblíqua longa, ela obrigatoriamente deve fazer 90 graus, a cerclagem deve fazer 90 graus com a cortical do osso, cis e cortical trans. As cerclagens são ótimos métodos de compressão interfragmentária para as oblíquas longas. Método de fechamento: o torcido, que é o twist, ou os realizados com os foguetinhos, single loop ou double loop. Os fios de cerclagem também podem ser utilizados para a confecção das bandas de tensão. Pessoal, a pandemia fechou as papelarias e eu só tenho mais uma folha do Flip Sharp. Então, espero conseguir providenciar para a semana que vem uma folha nova. Vai dar certo. As bandas de tensão são um método confeccionado a partir da aplicação de pino fino, fios de Kirchner, combinados com fios de aços flexíveis, que vão gerar um efeito compressivo em uma fratura. O desenho está ruim, mas isso aqui é um calcânio, tá? As bandas de tensão são a combinação da utilização de pinos de Kirchner com fios de aço em forma de 8, que, quando tracionado, vão gerar um efeito compressivo no foco de fratura. De onde vem essa compressão? Se vocês repararem o sentido da tração do tendão do gastrocnêmio que se insere no calcânio e o sentido dos pinos e da compressão, eles vão funcionar exatamente como estirantes de barraca de camping. Quando você traciona o estirante da barraca de camping em 2 sentidos contrários, todo efeito de tração pelo vento, pelas intempéries, vão gerar
uma força resultante de comprimir a barraca contra o solo. É exatamente o que a gente busca na utilização das bandas de tensão. As bandas de tensão, o fio de aço pode ser fechado nas duas laterais ou em uma só, e aí existem algumas regras para aplicação, mas ela é um método de compressão interfragmentário fantástico para ser aplicado onde? Calcânio, olecrano, as osteotomias de húmero, osteotomias do trocânter maior do fêmur, compressão da crista da tíbia, seja por uma osteotomia ou por uma fratura por avulsão. O que é imperativo que exista na banda de tensão é que, para que a banda de tensão tenha o seu efeito compressivo, a gente precisa ter um tendão, um músculo, algum elemento de tração daquele fragmento. A banda de tensão tratará fraturas por compressão de fraturas de extremidades que estão sendo tracionadas do foco. Ok? Agora, falamos dos pinos, falamos da cerclagem e falamos da banda de tensão. Eu queria trazer para vocês agora a utilização de placas ósseas em medicina veterinária. As placas ósseas são utilizadas amplamente há muito tempo e existem, muito provavelmente quem ainda não tem contato. Tem alguma questão importante aí? Não, ainda não. Ninguém está fazendo pergunta hoje? Ainda nada. O pessoal está sabendo. Caramba. Ou não tem mais ninguém na live, foi todo mundo embora? Quer tomar um gole d'água? Eu quero. Obrigado. As placas ósseas, existem diversos modelos. Você que talvez não tenha uma intimidade muito grande com ortopedia, quando vê a caixa de um ortopedista perdida de placa, fala, nossa, quanta placa, será que um dia eu vou saber usar todas essas placas? Elas têm diversos modelos. Algumas placas são dedicadas exclusivamente para algumas situações, como é o caso de uma placa de TTA para ligamento cruzado, ou uma placa de TPLO também para ligamento cruzado. São placas dedicadas, exclusivas para algumas cirurgias. Mas as placas, elas têm mais do que modelos, elas têm funções pré-estabelecidas, bem pré-estabelecidas. Então, nós teremos, a princípio, compressão dinâmica, que a gente chama de DCP. Podem ou não ter a característica de serem placas de baixo contato ao osso. A placa de compressão dinâmica, ela serve exclusivamente para comprimir dois fragmentos fraturados. Da mesma maneira que uma banda de tensão comprime dois fragmentos fraturados, quando a gente fala a banda de tensão comprime dois fragmentos fraturados numa extremidade articular. Quando a gente fala de comprimir dois fragmentos diafisários, a gente precisa lançar a mão de uma placa de compressão dinâmica. Chico, mas o ortopedista que vem aqui na clínica está sempre falando de placa bloqueada, nós falaremos da placa de bloqueio. Mas antes da gente chegar na placa bloqueada, a gente precisa entender qual é o mecanismo de ação de uma placa. As placas comercializadas amplamente hoje no mundo, elas são placas híbridas. Elas te permitem as funções de compressão dinâmica, função neutra, função ponte, função de apoio, que também é uma função das placas, e também você pode usar a placa no modelo bloqueado. Tem as suas vantagens e desvantagens. Então uma placa pode comprimir dois fragmentos, e quando que a gente comprime dois fragmentos? Naquela situação que eu quero a reconstrução da coluna óssea, que eu quero consolidação primária. Só que numa placa de compressão dinâmica, que eu vou comprimir os fragmentos, eu preciso de um acesso cirúrgico mais importante, e esse acesso cirúrgico importante tem um custo biológico. Começam a entender como faz sentido? Esse custo biológico pode ser pago numa fratura de traçado simples, porque eu tenho uma reserva biológica nessas fraturas de baixa energia. A placa de compressão dinâmica, uma placa DCP ou LCDCP,
O mecanismo de fixação dela ao osso é a compressão da placa contra o osso. A principal desvantagem desta placa de compressão dinâmica ou das placas DCP-LC, que são as placas tradicionais, placas padrão, é que eu necessito comprimir a placa contra o osso. E para que haja a perfeita compressão da placa contra o osso, eu necessito de uma modelagem dessa placa. Ou seja, a placa precisa atender a todas as curvaturas naturais do tecido ósseo. Esta modelagem, no ambiente cirúrgico, com sangue, com musculatura, com retração, com contração, às vezes é mais dificultosa, é mais complexa do que a gente pode imaginar. Mas as placas podem atender a função de compressão dinâmica. As placas podem ainda atender a função de neutralização. E a função de neutralização, ela vem em que sentido? Imagine os senhores que eu tenho uma fratura de traçado simples com 3 fragmentos. Fragmento proximal, fragmento distal e um fragmento solto ao meio em formato de butterfly. Eu faço a compressão interfragmentária com a utilização de parafusos compressivos. O tutor primário está lá, a compressão fragmentária houve, mas só o parafuso compressivo, o parafuso leg, não neutraliza todas as forças. Então eu vou usar uma placa que vai neutralizar as forças que restaram. E essa placa de neutralização, ela vai atender a forças que o parafuso compressivo não atendeu. Vai neutralizar forças que o parafuso não neutralizou. O que é imperativo na placa neutra é que a fratura esteja completamente reconstruída e a coluna óssea preservada. E aí eu vou utilizar uma placa de neutralização. Na placa de neutralização, quanto na placa compressiva, eu preciso obrigatoriamente preencher todos os orifícios da placa, ok? A terceira função que uma placa pode exercer, vocês viram que eu não mudei a placa, tá? Só estou mudando a função dela. É a função em ponte. A função em ponte pode ser realizada com uma placa DCP? Pode, ao contrário do que muitos colegas às vezes esquecem, a função ponte não é exercida apenas com a função bloqueio. A função ponte ela é exercida, também pode ser exercida com uma placa LC-DCP, mas tem que atender a algumas exigências. E a primeira exigência da função ponte é que, na função ponte, a placa ela vai ser o mais longa possível. Os parafusos proximais e distais devem estar o mais distante do foco possível. E eu tenho que preencher, eu tenho que agarrar o parafuso em no mínimo 6 corticais no fragmento proximal e 6 corticais no fragmento distal. A função ponte isola, uma ponte isola uma grande falha óssea. Então a função ponte é utilizada naquelas fraturas com um componente biológico um pouco mais complicado, em que eu vou orientar a fratura para consolidação secundária. Se eu estou utilizando uma placa DCP-LC, uma placa de baixo contato de compressão dinâmica, na função ponte, eu vou usar no mínimo 6 corticais. Espera aí que eu acho que chegou uma pergunta aqui, vamos ver. MIPO. Chegou uma questão sobre MIPO. MIPO é uma sigla em inglês para procedimento ortopédico minimamente invasivo. Todas as vezes... Quem perguntou o nome da pessoa? Oi, Verônica, obrigado pelo seu questionamento. Todas as vezes que você estiver abordando uma fratura e orientando ela para a consolidação biológica, você quer que haja menos dano tecidual. Por quê? Porque a tua abordagem cirúrgica, e a gente usa aquela sigla, né? OBDNT, Open But Do Not Touch, ou MIPO, procedimento ortopédico minimamente invasivo, todas as vezes que você disseca muito tecido para acoplar uma placa, você está obrigatoriamente prejudicando mais o tecido. Então, quando a gente orienta uma fratura para consolidar por processo biológico, é interessante que se façam mínimas incisões.
No caso de uma placa ponte tradicional, com uma placa standard, sem ser uma placa bloqueada, ela é um pouco mais complexa de ser aplicada. Nós vamos falar da placa bloqueada, em que eu posso, em algumas circunstâncias, trabalhar com 3 corticais. Como na placa ponte, usando uma placa standard, que eu vou trabalhar com 6 corticais, às vezes o acesso cirúrgico é um pouco maior. Se você quer evoluir na sua curva de aprendizado em MIPO, em minimamente invasiva, o ideal é que se trabalhe ou com haste bloqueada ou com placas bloqueadas. O osso de predileção para a gente começar a treinar MIPO, as primeiras, o interessante é que você fizesse em tíbia. A tíbia é o osso da gente começar a fazer as nossas MIPOs, porque a tíbia é face medial, na face medial quase não tem musculatura, então ela é de fácil aplicação. Depois a gente vai para húmero, fêmur, rádio iúna e assim por diante, ok? Espero que eu tenha te ajudado. Quem sabe sai uma live aí só sobre placa bloqueada e MIPO. Então, as placas podem ser usadas nessas 3 funções e ainda numa terceira função que a gente chama de placa de apoio. E essa placa de apoio, ela vai ser mais utilizada nas fraturas complexas das epífises, nas fraturas periarticulares. Espera aí que chegou mais dúvida. Vamos lá. Quando posso começar a dinamização? Ana, para a gente falar de dinamização, a gente precisa entender que eu preciso de uma avaliação radiográfica sistemática pós-operatória e eu preciso entender quando o meu paciente está com pouca atividade osteogênica no foco da fratura. Então vamos lá. A tendência é que as pessoas, no início, quando elas começam a trabalhar com os implantes bloqueados, eu ia falar de dinamização na hora que fosse falar de placa bloqueada, mas eu já coloco já. Quando a gente começa a trabalhar com os implantes bloqueados, a tendência é a gente exagerar no número de parafusos. E aí eu trago a hiperrigidez. E a hiperrigidez, se a gente for lembrar lá da teoria do Julius Wolff, 1889, eu acho que é essa a data, em que a ausência de gravidade no tecido ósseo diminui a densidade do tecido, sem micromovimentação no foco da fratura, principalmente se for uma fratura de baixo strain. Essas fraturas de baixo strain precisam do processo inflamatório. Então, se você tem uma fratura num cão jovem, vou usar um exemplo, não veio o exemplo, eu vou usar um. Cão jovem, aí 1 ano de idade, uma fratura de fêmur, por exemplo, com um bom envelope tecidual, de diáfise, né? Uma fratura diafisária complexa, de alta energia. Você fez uma placa bloqueada ou uma plating rod, placa associada ao pino. Depois de 40 dias você não tem nada de atividade osteogênica, eu começo a sacar pino, sacar parafuso e dinamizar essa fratura. Espero que eu tenha respondido. Se eu não te respondi, entra no meu... como é que chama quando é só na mensagem particular lá? Inbox. Esse trem box aí que eu não sei, eu não entendi o que o Sérgio falou. Direto aí, entra no direto lá e aí a gente troca uma ideia, tá bom? Falando das 4 funções da placa. A gente pode fazer as 4 funções com as placas standard. Soma-se aqui ao final as placas bloqueadas. As placas bloqueadas, elas chegaram aí para a medicina veterinária nos últimos 15 anos, mas elas já existem há muito tempo. Elas eram utilizadas no tratamento de fraturas por osteoporose nas extremidades, principalmente nas epífises de senhoras. Essas placas, elas carregam com elas um princípio físico que se chama estabilidade angular. Por quê? Porque o parafuso, quando adentra o tecido ósseo, ele vai bloquear na placa, a cabeça do parafuso bloqueia na placa, formando sempre um ângulo de 90 graus com a placa. Então, os senhores, todas as vezes que forem utilizar uma placa bloqueada, vão entender que o sistema de estabilização, o sistema que confere rigidez ao implante é a estabilidade angular 90 graus, parafuso, placa. Quais são as principais vantagens da placa bloqueada? Por existir estabilidade angular, essas placas bloqueadas, só por curiosidade, elas nasceram com o nome de fixadores internos. A gente tem os fixadores externos lineares, que eu acho que eu não vou conseguir falar hoje porque o meu tempo já está estourando. Mas as placas bloqueadas nasceram com o nome de fixadores internos, porque elas têm
a mesma estabilidade angular, a mesma maneira de gerar estabilização que os fixadores externos. Então a principal vantagem da placa bloqueada é ela ter uma distância do osso, permitindo que os que irão se formar consigam passar por baixo da placa, ao contrário das placas standard, das placas DCP, que a fixação da placa é a compressão da placa contra o osso, as placas bloqueadas ficam afastadas do osso, permitindo uma maior vascularização. Se ela fica afastada do osso, ela não precisa de uma perfeita modelagem, embora a perfeita modelagem em algumas situações seja fantástica, e em outras situações a perfeita modelagem pode te levar a um parafuso intraarticular. Guilherme da Lava. Já vamos falar do Guilhermão aí já. Seja bem-vindo, Guilherme. Então, todas as vezes que a gente utiliza um sistema bloqueado, a gente tem que pensar nessas vantagens que o sistema bloqueado nos traz, que é da estabilidade angular, que é da distância da placa com relação ao osso, permitindo uma melhor vascularização, e lembrar que essa melhor vascularização me confere um potencial biológico de reparação muito mais importante. As placas bloqueadas foram amplamente difundidas na medicina veterinária, só que nós não podemos nos esquecer que não são todas as fraturas que são tratadas com o sistema bloqueado. Se você pega ainda uma fratura de traçado simples, é interessante que exista a reconstrução da coluna, a reconstrução da coluna e a compressão interfragmentária. Aí você vai falar assim para mim, Chicão, o nosso ortopedista aqui da clínica, tudo é placa bloqueada agora. Eu vou falar para você assim, ó. Vamos pensar no seguinte princípio físico. Quando eu aplico uma placa bloqueada a uma fratura sem distinção, eu preciso entender que todas as forças no momento da pisada do cão, quando você usa um sistema de bloqueio, estão distribuídas pela placa. É a placa, é o implante que vai sustentar aquela pisada, aquela força. Quando eu uso um sistema de reconstrução da coluna com uma placa de compressão dinâmica, por exemplo, existe a divisão das cargas. A coluna óssea está suportando uma parte da carga e o implante está sendo poupado. Quando eu falo para vocês de uma fratura hipercomplexa, o custo biológico da reconstrução dessa fratura pode ser muito importante. Então, aí sim, a gente tem indicação de utilização da placa em ponte, dos sistemas de bloqueio e assim por diante. Ok? Chegou pergunta aí? Quanto tempo de live eu estou? 40 minutos. 40 minutos. Então é isso aí. Vamos responder as questões. Qual é a sua opinião no uso de placas em fraturas com processo de infecção bem evidenciado? E quais outras condutas na preservação ou para tentar diminuir a evolução de uma osteomielite? É o Felipe. Felipe, seguinte. Primeiro, obrigado pela contribuição. É sempre importante trazer as contribuições. Felipe, se você estiver falando de uma placa standard em que você vai colocar... Lembra que eu falei, por isso que é importante os princípios. Eu acho lindo a gente entender os princípios, os fundamentos. Placa standard. Qual que é o meio que eu fixo a placa ao tecido ósseo? Como é que é o modus operandi dessa placa? É compressão da placa contra o osso. Se você tem uma osteomielite, uma infecção no tecido ósseo, já está contraindicado, porque você está criando um espaço de compressão avascular em que você não vai ter sangue chegando com antibiótico. Ok? Se você estiver falando de uma placa bloqueada que vai trabalhar como um fixador interno, distante do osso, eu não vejo por que não utilizar, e eu já utilizei. Métodos de tratamento das infecções ósseas. Você pode migrar desde implantes de antibiótico, e a gente usa um fio de cerclagem com cimento ósseo embebido em antibiótico, a gente chama de colar de pérola, e nos casos um pouco mais avançados, a gente às vezes faz retalhos omentais para melhorar a vascularização do tecido e fazer com que o antibiótico chegue com maior efetividade, remover os implantes, tratar a instabilidade, tudo isso vai ajudar no tratamento das infecções ósseas. Espero que eu tenha te respondido. Se não respondi, a gente desenrola um pouco mais profundamente o assunto. Sem dúvidas. Pessoal,
Meu compromisso eram lives de 40 minutos, que a gente pudesse trazer um conteúdo de verdade que enriquecesse vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira da semana que vem, às 19 horas, nós teremos uma live e vai ser a primeira que eu vou fazer nesse modelo de divisão de tela com um cara que eu acho fantástico, Dr. Guilherme Dalago. Eu conheci ele num curso de osteotomias corretivas. Nós acabamos trocando ideia várias vezes aí sobre todas as nossas atividades de ortopedia. E assim, é um cara, eu acho que ele é um pouco mais novo que eu, embora eu pareça fisicamente muito mais novo do que ele. Guilherme, desculpa a brincadeira, mas assim, é um cara fantástico, de um conhecimento profundo, e nós falaremos sobre as luxações patelares. Nós vamos falar de luxação patelar e osteotomia corretiva. Eu acho que é um assunto importantíssimo para discutir com você, colega que já faz ortopedia, e com você, colega que é clínico. Por quê? Porque as luxações de patela, gente, não são simples casos só de aprofundamento de sulco e imbricação de retináculo, não dá mais. A gente precisa discutir a questão das osteotomias corretivas de maneira mais responsável. Mais uma vez, você que ficou até o final, eu gostaria de agradecer profundamente a sua presença, a sua contribuição, o seu questionamento. Queria lembrar vocês que eu tenho um site www.chicopupupro.com.br. Nós temos aulas gratuitas sobre conteúdos com essa mesma pegada que eu gosto de fazer, básica, do ponto de vista da fisiologia, do funcionamento das coisas. Eu tenho o meu curso, que é meu quarto filho aí, que é o nosso curso de técnicas cirúrgicas básicas, se chama o Beabá da cirurgia veterinária, em que a gente discute questões profundas para construir o alicerce do cirurgião. Se você se sentir confortável e quiser adquirir, eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas que surgirem aí, vocês podem mandar no direto lá, não sei como é que fala esse trem aí. E é isso aí, live semana que vem, quarta-feira, às 19 horas. Estou perguntando qual é o site de novo. www.chicopupupro.com.br. Semana que vem uma live imperdível. Eu acho que eu sou o cara que mais vou curtir a live, porque o Guilherme é concurso, ele é outro nível, é outra pegada. Tá bom? É um presente que eu vou trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Do fundo do coração, um super abraço. Até quarta que vem.